A Empreendedora Agro. Informando e alimentando o mundo. Olá a todos, sou Cristiane Moreira Rossoni, sou colunista oficial e embaixadora da revista A Empreendedora. Dando continuidade à série Fazendas Sustentáveis, hoje contamos com mais uma entrevista. Mas antes do nosso bate-papo, convidamos a todos para curtir, seguir as redes sociais da revista A Empreendedora, bem como compartilhar essa entrevista mencionando os amigos e colocando as hashtags abaixo para concorrer ao livro Empreendedores Resilientes. O nosso convidado de hoje é o gerente da Fazenda Sequoia, em Minas Gerais, senhor Rodrigo Grimaldo Mendes. Mas, antes de iniciarmos a nossa entrevista, vamos ver um vídeo institucional da revista A Empreendedora, com o apoio cultural da Sindiplan, do Sindiplan, Comércio Varejista de Flores e Plantas de Curitiba e região metropolitana. Senhor Rodrigo, obrigada por aceitar nosso convite. Oi, eu que agradeço pelo convite. Obrigada. Para iniciarmos, corta. Olá, senhor Rodrigo, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Convido o senhor a apresentar um pouco do seu currículo para nós. Sou Rodrigo Grimaldo, tenho 43 anos, sou filho de cafeicultor e trabalho na Fazenda Sequoia desde 1999, onde eu ocupei vários cargos, né? Eu comecei aqui na área de secagem de café, depois fui para o setor produtivo no campo, depois fui para o setor administrativo e hoje eu ocupo a função de gerente aqui da fazenda. Então, para conhecermos um pouco mais da Fazenda Sequoia, vamos ver o vídeo institucional da fazenda.
senhor Rodrigo, vamos então começar a saber um pouquinho mais sobre a fazenda Sequoia. Onde que ela está localizada e quando começaram as primeiras plantações na fazenda, as primeiras plantações de café? Bom, a Fazenda Sequoia está localizada no município chamado Angelândia, no Vale do Jequitinhonha, aqui no noroeste de Minas Gerais. Essa região é uma região denominada como Chapada de Minas. No zoneamento de regiões produtoras de café, a gente está na Chapada de Minas, né? E aqui, essa região começou a figurar no cenário da cafeicultura na segunda metade da década de 70. Ocorreu uma geada muito intensa no Paraná, né, a chamada geada negra, e os produtores de café do Paraná eles saíram em busca de novas terras, né? E essa migração dos cafeicultores do Paraná para a região de São Paulo e sul de Minas Gerais gerou um fenômeno que fez com que os cafeicultores de São Paulo e do sul de Minas Gerais procurassem novas terras também, né? Então, foi um efeito dominó. A cafeicultura do Paraná precisou achar novos locais onde o risco de geada era menor, e isso fez com que alguns cafeicultores do sul de Minas viessem para essa região nesse período, né, do final da década de 70, e aqui o antigo IBC, Instituto Brasileiro de Café, já havia zoneado essa micro-região aqui com potencial produtivo para a cafeicultura. E foi aí que, através de alguns cafeicultores da cidade de Machado, no sul de Minas, começaram os primeiros plantios de café aqui na região. E a Sequoia começou nessa época, em 1975, foi adquirida uma sorte de terras do estado de Minas Gerais, terras devolutas, e começou o plantio de café naquela época. Logo que esse café começou a ser colhido, lá na 78, 79, já começou o pessoal a entender que a região ela tinha um potencial para produzir cafés de alta qualidade, né? E esse tem sido o foco da fazenda desde então, produzir café de alta qualidade. Então, nós estamos aqui na região da Chapada de Minas, a mais ou menos 1.150 metros de altitude em relação ao nível do mar, produzindo café aqui, procurando produzir café de qualidade. Qual a relação da fazenda com a questão do meio ambiente, com a defesa ao meio ambiente, com a proteção ambiental? Olha, Cristiane, a fazenda, ela é pautada naquele famoso tripé, né, naquele pilar de economicamente viável, né, socialmente responsável e ecologicamente correto. Esse último pilar, não menos importante do que os dois primeiros, associado a uma consciência muito aflorada dos donos, dos sócios da fazenda nessa questão ambiental, ela faz com que a fazenda faça mais do que a legislação pede para a fazenda fazer a nível de consciência ambiental, sabe? Para você ter uma ideia, a gente tem mais de 60% da nossa área como área de preservação ambiental, área de preservação permanente, de reserva legal, de APP, né? Existe uma preocupação muito grande de interagir a nossa atividade comercial com o meio ambiente que nos cerca, que nos rodeia. Então, isso faz com que a fazenda ela tenha hoje muita nascente preservada, uma fauna muito rica, né? Uma flora exuberante. Essa harmonia que a gente procura entre a nossa produção e esse convívio com o meio ambiente faz da fazenda um local assim de uma preservação diferenciada. E esse desenvolvimento sustentável gerou certificações, e esse desenvolvimento sustentável que a fazenda adere, quais certificações, quais certificados já houveram em razão dessa preservação ambiental? Sim. A gente já obteve aqui na fazenda a certificação UTZ,
né, que ela tem também um olhar para a área ambiental, e a Rainforest, né, a RFA, ela tem esse olhar mais criterioso com relação à preservação ambiental. E o próximo passo agora, a gente quer buscar a certificação de carbono neutro. O próximo passo da Fazenda, a gente já está trabalhando para isso, é conseguir a certificação de carbono neutro. A gente quer obter esse selo para chancelar, né, para selar todo esse esforço que a Fazenda faz em produzir, respeitando o meio ambiente, preservando o meio ambiente e até recuperando o meio ambiente. Porque, dentre as ações que a gente pratica aqui, áreas que estavam degradadas antes de 1975, né, áreas que eram pastagens, áreas que antigamente eram usadas de uma forma incorreta, a gente vem fazendo reflorestamento, a gente vem fazendo uma recuperação de todo o ecossistema nessa área, né? Você nos falou sobre as terras, que elas geram um café de alta produtividade, um diferencial. Qual, então, é o diferencial do café da Fazenda Sequoia para os demais cafés? Olha, a Fazenda Sequoia, como eu te disse, ela está numa região que é a Chapada de Minas. Cada região ela tem o seu terroir, né? Ela tem sua característica, como se fosse, né? Vamos fazer analogia com o vinho e a uva, né? Cada região do Brasil ela imprime no café, cada região produtora, ela imprime no café as características daquela região. E a Sequoia, ela está na região mais alta da Chapada de Minas. E a altitude, ela tem uma influência muito grande, muito marcante nos atributos do café, né? A gente chama de atributo aquele sabor mais achocolatado, mais doce, mais frutado, mais floral, né? Então, o nosso café aqui, por estar na Chapada de Minas, já é uma região, uma micro-região com aptidão para cafés especiais, e está na parte mais alta, acaba que o nosso fruto aqui ele tem uma maturação muito mais lenta, e o café consegue transferir para a amêndoa, ou seja, para a semente, muito daquilo que está na sua mucilagem, no seu mel, que é esse sabor mais doce, mais achocolatado, puxando para notas de melaço de cana. Então, é um café assim, bem diferenciado mesmo. Quem é apreciador de café, que experimenta o café aqui da região, tem um... Podemos voltar a essa? Pode. Perdi a palavra. Não tem problema. Espera aí que eu te pergunto de novo. Deixa eu só ver qual que era a pergunta anterior. Tá. Tá. Mais solta, você tá muito tensa. Você tá tensa. Fica. Lembra lá, bate papo. Tá bom. Rodrigo, você nos falou que as terras onde se encontra a fazenda, elas são terras com o percentual... não, peraí. Rodrigo, você nos falou que as terras onde se localiza a fazenda, elas têm outros nutrientes, enfim. Qual o diferencial, então, do café da Fazenda Sequoia para outros cafés que a gente encontra em supermercados? Olha, Cristiane, eu diria que cada região produtora de café ela tem suas características, né? O seu terroir, como se diz. Cada região imprime para o café aquilo que é característica do solo, da altitude, do clima. Não é diferente isso com a Chapada de Minas. Cada região é única e tem suas características, né? E eu acho que a Fazenda Sequoia, por estar na região mais alta da Chapada de Minas, acaba que tem esse diferencial, né? Nós temos um solo aqui com alto teor de matéria orgânica e uma amplitude térmica que faz com que os nossos frutos amadureçam de uma forma muito mais lenta e homogênea.
Isso confere ao fruto um sabor diferenciado, né? Quem aprecia café especial e experimenta o café da Sequoia, leva essa impressão de que é um fruto muito doce, é um fruto com muito de caramelo e de chocolate nele, e que tem um aftertaste, ou seja, que tem um sensorial depois que fica muito pronunciado na boca durante muito tempo, tá? Por falar nisso, eu vou até fazer uma prova aqui, tá bom? Com relação ao café, quando se fala em café, muitas pessoas podem equivocadamente achar que só tem um tipo de café, que não tem variedades, que não tem sabores diferentes. Então, quais tipos de café, quais as linhas de café a Fazenda Sequoia possui? Sim. O Brasil, apesar de ser o maior produtor de café do mundo, né, a cultura de um café especial, de um café gourmet, ela é recente no Brasil. Podemos dizer que ela é recente, né? Geralmente, o melhor café do Brasil não ficava no Brasil, né? Esse café era exportado e no Brasil ficava com o café que a gente chama de padrão consumo, que é um café de uma qualidade um pouco inferior, vamos dizer assim. Graças a Deus, isso tem mudado, né? As pessoas estão começando a apreciar o café, começando a entender de café, pesquisar sobre o café, né? E eu posso te dizer que é uma coisa, assim, apaixonante, sabe? É como se fosse... a gente brinca que é como se fosse um vício, né? Você começa a ficar... O bichinho do café te pica e você fica apaixonado por isso. E o brasileiro está começando, graças a Deus, a entender mais de café e buscar produtos mais diferenciados. E é nesse momento que entram as variedades de café. Como eu te falei, além das características de aroma, de sabor de cada região, algumas variedades conseguem trazer algo mais, né? Algumas variedades conseguem imprimir algo mais em suas bebidas. Eu vou citar o exemplo aqui de uma variedade muito apreciada no Brasil já e muito difundida, que é o Bourbon Amarelo. É um café de uma bebida mais adocicada, mais aveludada, mais limpa, né, em relação a outras variedades. Não que ele seja o melhor, porque tudo é uma questão de gosto, né? Tem gente que gosta de outros tipos de atributos no café. Mas é só para ilustrar que existe, sim, uma diferença de sabor entre variedades de café. A Sequoia, por entender que a gente tem que trabalhar com aquilo que o nosso público anseia, deseja, a gente não foca em uma variedade somente. Nós temos hoje 15 variedades de café plantadas na fazenda. Existem inúmeras, né? Mas a gente elegeu essas 15 porque elas têm aptidão para um café especial e porque elas são adaptadas à nossa condição climática. Então, a gente tem aqui hoje um plantel aqui de 15 variedades de café, ou seja, dá para se divertir bastante com os sabores aqui. Claro, claro. E com relação a isso, a todos esses tipos de café, tem algum que as mulheres preferem mais, ou os homens? Tem uma diferenciação ou indiferente? Como é que funciona? Olha, assim, não existe essa preferência de um gênero relacionado a um tipo de café, não, sabe? O que acontece, que eu acho muito, muito bacana, o que tem acontecido, é que a pessoa que aprende a tomar um café bom, ela não quer voltar nunca mais para o café que não é bom, sabe? O que eu acho bacana, o que eu acho que é um movimento, que é um caminho sem volta, graças a Deus, é isso. Seja o homem ou seja a mulher, ele experimentou um café de qualidade, um café que foi bem produzido, bem processado, bem torrado, bem moído e bem preparado, ele não se contenta mais com aquele cafezinho que era até então o cafezinho do dia a dia, sabe? Isso seja o homem, seja a mulher, seja a criança, seja o jovem. Eu acho que o jovem hoje está muito focado nessa questão de café especial. Eu vejo essa nova geração vindo com muita sede de experimentar esse sabor, né? Que é um sabor brasileiro, é um patrimônio brasileiro que antigamente não ficava no Brasil, né? Isso era tudo para fora.
Hoje, graças a Deus, a gente tem acesso a bons produtos no Brasil. E o café, ele passou de uma mera bebida ser tomada mais usualmente no inverno, digamos assim, para fazer parte de drinks, receitas, muitas outras ocasiões, né? Sim, sim. Hoje nos grandes centros, né, as cafeterias que têm essa pegada de servir um café bom e com origem, né, o que eu acho muito interessante também, Cristiano, e a gente não podia deixar de registrar aqui, é que hoje as cafeterias, elas fazem questão de valorizar o produtor, né? Elas colocam o rosto do produtor na embalagem de café, elas divulgam o trabalho desse produtor, da família desse produtor. Então, as cafeterias hoje, elas viraram, como se diz, points, né, nos grandes centros, né? As cafeterias hoje são disputadas por oferecer um produto de qualidade e por estar reconhecendo o trabalho de quem está aqui na ponta produzindo. Pode-se dizer, pelo que dá de se verificar no contexto, que com o passar do tempo, as pessoas começaram a se dar conta do papel do produtor rural, no teu setor também, e elas passaram a valorizar, inclusive os produtos brasileiros, que até então eram, digamos assim, não menosprezados, mas inferiorizados com relação a outros produtos, né? Sim, eu acho que esse movimento tem acontecido, né? É um movimento que já passava de hora de acontecer, né? Porque o grande beneficiário dessa cadeia produtiva do café era o atravessador, né? Era quem ficava ali no meio do caminho, comprava do produtor, exportava ou vendia para uma cafeteria lá fora, e era essa pessoa que ficava tanto com a receita quanto com os louros da fama, vamos dizer assim, né? Hoje, graças a Deus, o produtor ele está conseguindo comercializar diretamente o seu café através até de plataformas virtuais, né, da internet. Ele consegue comercializar o seu produto e consegue agregar valor ao seu produto. Aquela fatia que ficava com o atravessador, hoje ela está ficando parte com o consumidor e parte com o produtor. Eu acho isso muito interessante, principalmente para quem se propõe a produzir um produto de alta qualidade. Claro, com certeza. Isso é muito importante, tanto a nível local, estadual, federal, enfim, isso é muito importante e vem se desenvolvendo pouco a pouco. Com relação, então, à sustentabilidade, quais as técnicas sustentáveis que a Fazenda adota? Assim, bom, no vídeo institucional da Fazenda, que a gente apresentou no começo da entrevista, eu acho que deu para ilustrar algumas das nossas ações, né? A que a gente destaca em primeiro lugar, que a gente se orgulha muito, é da grande área de preservação que a gente tem aqui na Fazenda, né? A gente tem uma área de preservação 6 vezes maior do que a nossa área de produção. Isso enche a gente de orgulho. Esse zelo, esse cuidado, esse trabalho que a gente tem em não deixar com que ninguém faça nenhum tipo de intervenção na mata, com que ninguém casse, com que ninguém pesque, com que ninguém prede nenhuma espécie, seja vegetal ou animal, isso nos enche muito de orgulho. As outras ações, elas são correlacionadas com essa preservação. Por exemplo, a atividade agrícola, ela gera resíduos, né? Então, todos os nossos resíduos são tratados e aqueles que podem são reciclados, né? Como, por exemplo, a palha de café, ela é compostada para voltar para a lavoura como adubo orgânico, né? A água que a gente faz, o uso aqui para fazer o processo de lavar o café quando chega do campo, a gente usa essa água para compostar a palha, né? Então a gente recicla 100% da nossa água. A gente fez, né? E graças a Deus já estão funcionando os corredores ecológicos, porque a gente tinha muitas áreas de preservação, mas elas eram separadas. Então, na travessia do animal, ele sofria um grande risco, né? Ele atravessava no meio da lavoura ou pelas estradas, então a gente fez corredores ecológicos interligando essas áreas
tá? A gente fez a recuperação de todas as nascentes. Então, no passado, as nascentes eram degradadas, inclusive para pastejo de animais. A gente cercou e fez a recuperação de todas essas nascentes. A gente planta quebra-vento aqui na fazenda, que funciona como fixador de carbono e também como esse corredor, né, entre as matas. Então, assim, outra ação que a gente se orgulha muito é fazer o PEA, né, que é o Plano de Educação Ambiental. A gente contrata um engenheiro florestal e essa pessoa, ele vai nas comunidades locais aqui para dar palestras de conscientização ambiental. E com isso, a gente viu que a gente conseguiu reduzir aqui na nossa micro-região a incidência de queimadas, né? O pessoal aqui da região tinha a prática de fazer queimada para fazer plantio. Então, a gente contratou essa pessoa para explicar que a queimada ela tem um benefício imediato, mas ela traz um prejuízo a médio e longo prazo, né, para o solo. Então, a gente conseguiu essa façanha, né, de conscientizar o pessoal com relação a isso. Outra coisa também que é o nosso xodó aqui na fazenda é a criação de abelhas, né? A gente cria abelhas nessas áreas de proteção ambiental e essas abelhas polinizam a floresta, né? Polinizam a mata. Quando a gente começa a estudar sobre a abelha, a gente vê a importância que ela tem no ecossistema do mundo todo e que a ameaça às abelhas coloca em risco toda a floresta, né? Então, a gente cria essas abelhas para fazer a polinização das matas, né? E na época da florada do café, elas nos ajudam também na polinização do café. Outra técnica que a gente adotou aqui, Cristiane, que tem dado muito certo, é a gente fazer a adubação da fazenda, a fertilização 100% com adubos minerais, né, e químicos. Hoje a gente usa um adubo que ele é organo-mineral. Ele tem mais do que 50% de matéria orgânica na composição dele. Então, essa adubação, ela acidifica muito menos o solo, ela deixa o solo em condições de ter uma microbiota preservada, né? E uma microbiota do solo preservada faz com que a gente tenha um ecossistema muito equilibrado dentro da lavoura, tá? Adubação, o combate a pragas e doenças, a gente também tem usado muitos inseticidas e fungicidas que são biológicos, né, que são bactérias e fungos que combatem outras bactérias e fungos. Então, a gente está deixando aos poucos de usar químicos, né, para fazer a sanidade da lavoura. Outra coisa que a gente também não poderia deixar de falar, já entrando nessa questão do microambiente dentro da lavoura, é a questão do manejo do mato. Até pouco tempo atrás, o mato no meio da lavoura de café ela era demonizado, né? A lavoura de café ela tinha que estar 100% Exato. Sem mato. Só que a gente entendeu que o mato, bem manejado, ele tem uma função benéfica, né? Ele faz a descompactação do solo, ele preserva uma microbiologia ali, que são inimigos naturais de pragas do café. Então, a gente não faz mais a dessecação em área total, a gente faz manejo de mato com roçada ecológica, a gente faz a dessecação só na linha do café para não competir, tá? A gente faz também, eu acho que no vídeo ali não deu para ficar tão claro, a gente faz aqui na fazenda toda as caixas secas. O que são caixas secas? A nossa cultura, ela está no platô, né? E as nossas nascentes e as nossas reservas, elas estão nas partes mais baixas. Então, quando vinha a chuva, essa chuva, ela levava material e assoreava, né, os córregos, as nascentes, né? Quando a gente faz caixas secas aqui em cima, a gente tira a força da água aqui em cima e evita que vá alguma erosão, alguma coisa lá para baixo. Então, a gente tem hoje na fazenda mais de 300 caixas secas que a gente fez na parte mais alta para preservar essa água, né? A gente faz plantio de grão aqui em sistema de plantio direto, ou seja, quanto menos você revolve o solo, mais capilaridade no solo, mais condição de penetração, de absorção de água a gente faz, tá?
E uma última coisa que eu acho que não poderia deixar de mencionar, a gente mantém aqui na fazenda uma brigada de combate a incêndio, porque a gente está a 300 quilômetros do corpo de bombeiro mais próximo, né? Então, quando existia um incêndio aqui na nossa vizinhança, na nossa redondeza, não tinha como combater. Então, a gente conversou aqui com os sócios, com os proprietários da fazenda, e eles se sensibilizaram e criaram aqui na fazenda uma brigada de combate a incêndio. A gente tem caminhão de combate a incêndio, a gente tem toda uma equipe treinada, os brigadistas, né? A gente tem os abafadores, a gente tem as bombas costais, sabe? E acaba que quando tem um incêndio aqui na região, o telefone que toca aqui é o nosso, não é o 192 do bombeiro, não, é o nosso, sabe? E você já tem, digamos assim, toda a região, determinada extensão de terra, vamos supor que tem alguma queimada. A micro-região aqui, a gente procura dar um apoio, né? E quando a gente também tem alguma situação aqui, o pessoal vem e nos apoia também, né? Uhum. É uma troca muito interessante. Claro. E tem algum custo? Como é que funciona? Sim, tem o poder público junto, não? Não, a gente não conseguiu essa parceria com o poder público, né? Mas pela nossa necessidade e pela necessidade dos vizinhos aqui, a gente criou e tem funcionado muito bem, sabe? Uhum. Tem funcionado muito bem. Já atuamos algumas vezes aqui com sucesso, graças a Deus. Olha, ótima iniciativa. Bom, com relação às queimadas, só queria salientar uma coisa. As queimadas, elas também são muito feitas aqui no Rio Grande do Sul. E os produtores, pouco a pouco, vão tendo essa consciência, se desvinculando dessa, vamos colocar, dessa atitude, não seria arcaica, defasada já para o momento atual que a gente está vivendo, né? Então, essa conscientização acerca das queimadas ainda precisa ser levantada. É algo que aqui também no Rio Grande do Sul é muito forte. Com relação ali que você mencionou acerca das abelhas, é uma inovação que até agora, nas entrevistas, eu não tinha visualizado, mas achei ótima, muito legal mesmo, e muitas pessoas não se dão conta dos benefícios que os insetos, que as abelhas podem trazer para a própria plantação. Os agrotóxicos biológicos também estão sendo crescentes, apesar de que ainda tem um certo ranço, digamos assim, por muitos. Só para te mencionar, eu fiz uma matéria, um artigo sobre os agrotóxicos biológicos, e era nesse sentido, falei sobre os corredores ecológicos, inseticidas biológicos, enfim, todas essas formas, né? E ainda eu verifiquei que há pessoas que estão enraizadas lá naquele perfil, mas esse aqui não funciona, esse que não é biológico é o que me traz rentabilidade, esse biológico não me traz a rentabilidade que eu preciso. Então, muitas pessoas ainda estão naquele perfil, infelizmente, né? Quando a gente começa a trabalhar com biológico, Cristiane, o químico, ele te traz um resultado imediato, né? Uma coisa que é como se você fosse numa farmácia comum e tomasse um remédio ali e no caminho para casa você já começa a se sentir a melhora, né? O biológico, eu costumo comparar ele como homeopatia, né? Um tratamento de médio e longo prazo. Uhum. Mas quando você, a médio e longo prazo, faz conta, inclusive, ele fica muito mais rentável. Num primeiro momento, né? Num curtíssimo prazo, talvez a conta realmente não feche. Mas, por experiência, nós fizemos a conta a médio e a longo prazo, porque quando você tem, né, um sistema já biológico instalado na cultura, né, no café, vou citar um exemplo, um fungo que a gente usa aqui para combater a broca, que é o Bovéria, né? O Bovéria, num primeiro momento, ele é caro e pouco eficaz, mas à medida que você vai colonizando a sua fazenda com Bovéria, né, e que você vai deixando de usar o pesticida químico contra a broca, você tem um custo menor a médio e longo prazo e um produto muito melhor,
né? Um produto que consegue passar em qualquer análise residual, de qualquer empresa que você vá vender, né? Você não tem restrição nenhuma, que você consiga fazer todas as suas certificações, e as certificações te trazem benefício econômico, sim, né? Porque o mercado hoje, ele valoriza, ele paga mais por um produto certificado. Exato. Então, numa conta de médio e longo prazo, faz todo sentido. Claro. Aos poucos vai se encaixando essa questão do ambiental e mudando o perfil de muitos. Acredito que 70%, digamos assim, já tem essa consciência, mas ainda faltam muitos que ainda não conseguiram ter essa visão de negócio. Sim, mas como eu te disse do café especial, também acho que é um caminho sem volta. Porque hoje as medidas para se usar agroquímicos, elas estão ficando cada vez mais restritivas, né? Exato. E do outro lado, o mercado consumidor, ele está ficando muito atento, né, ao produtor que oferece um produto com essa pegada mais de sustentabilidade, né, um produto menos contaminado por agroquímico, e começa a valorizar esse produto, buscar esse produto. A demanda por esse produto está crescente, né? O que eu pude verificar também, bom, a conscientização ambiental de vocês está cada vez mais forte, não só em questão da própria fazenda, mas com relação a dando uma consciência para todos os integrantes da fazenda e quem faz parte, seja proprietário, seja sócio, gerente, enfim, todas as escalas, né? Bom, quais os planos a breve e a longo prazo para o desenvolvimento sustentável da fazenda que vocês possuem? Bom, a gente tem algumas metas, né? Vamos dizer assim. Uma das nossas metas é reduzir o nosso consumo de água na nossa operação, né? A gente trabalhava aqui com um volume de calda de pulverização de 400 litros por hectare. E a gente foi atrás de uma tecnologia de bicos de pulverização que conseguem ser eficientes e diminui o volume de água na calda, né? Então, a gente trabalhava com 400 litros para pulverizar um hectare e hoje a gente trabalha com 250 litros de água. Já foi um avanço, mas a gente quer mais. A gente está instalando agora na fazenda uma estrutura de via úmida. Só para esclarecer, a via úmida é o primeiro passo do processamento de café. O café, quando chega da lavoura, do campo, ele passa pela via úmida. Então, a gente importou uma tecnologia da América Central, mais propriamente dita da Colômbia, que consegue fazer esse processo usando 30% do volume de água que a gente usa hoje, né? Como a América Central tem um problema sério, né, de água, então eles tiveram que desenvolver essa tecnologia, né, e a gente está importando essa tecnologia para a gente ter um consumo 60% menor do uso de água na nossa estrutura de beneficiamento de café. Um outro passo que a gente quer alcançar aí num curto prazo, Cristiane, é a instalação de uma usina fotovoltaica aqui na fazenda, para deixar de usar a energia convencional, né? A gente quer ser autossuficiente em energia. A gente está numa região que ela tem incidência de luz solar, mas com frio, que é o melhor dos ambientes para você gerar energia, né? Então, a gente fez esse estudo e a gente quer ser autossuficiente na energia que a gente vai usar aqui. E outra coisa que a gente quer reforçar hoje a gente sai da fazenda para conscientizar a região, né, as comunidades vizinhas da importância da preservação ambiental. Próximo passo agora, a gente quer abrir a porteira da fazenda e promover aqui dentro passeios ciclísticos legal. Com essa pegada de conscientização ecológica. Perfeito. Né? A gente quer trazer esse pessoal que já tem uma certa consciência ambiental aflorada, né? A gente vê que o pessoal que pedala é um pessoal que, assim, procura fazer trilhas, não deixa lixo, né? Já tem uma consciência ambiental. A gente quer trazer mais
e mais essas pessoas para dentro da fazenda para ajudar a gente a divulgar todas essas ações que a gente faz, né? Disseminar isso. Legal. E com relação à usina fotovoltaica, você tem noção de mais ou menos quanto tempo vai levar para ter ela? Quais os planos? Assim, como eu te disse, esse ano a gente está focado em colocar a nossa estrutura de via úmida para funcionar, né? Esse equipamento que a gente está trazendo lá da Colômbia, a gente teve uns atrasos aí com questão de containers, de navio, né? Essa questão da pandemia dificultou um pouco isso, e para 2022 a gente quer tirar esse projeto da energia fotovoltaica do papel. A gente quer materializar isso, e na safra de 2023 a gente já quer trabalhar com 100% da nossa energia gerada aqui na fazenda. Ótimo. E com relação à sustentabilidade, qual a opinião de você, já que você está integrado com projetos que envolvem a sustentabilidade, busca outros que também são nesse sentido? Essa sustentabilidade, ela traz uma rentabilidade, traz lucro para a fazenda, ou ela é vista como algo, um obstáculo a oferir mais rentabilidade? Eu não acho que ela traz, nesse momento, lucro, né? Nesse momento, ela não está trazendo lucro, mas eu acredito que ela também não é um empecilho para a sua atividade. E por que isso? Porque se você tem um ambiente preservado, se você tem um microclima preservado, se você tem uma flora preservada, uma fauna preservada, você tem uma condição de produção interessante, né? Se você tiver sua mata degradada, suas nascentes, né, degradadas, você não tem potencial de geração de água, né? No nosso caso aqui, a gente tem uma empresa, né, que é uma perenização do córrego, que tem 1 bilhão e 700 milhões de litros acumulados. E por que isso foi possível? Porque as 2 bacias de contribuição que convertem para essa represa, que somam 2.200 hectares, são de mata inteiramente preservada, né? Então, se a gente tivesse degradado essa mata, a gente não teria essa nascente, essa geração de água, e não teria a represa que nos dá água para irrigar, né? Então, se você cuida do meio ambiente, ele te dá a condição de você produzir. Se você não cuida do meio ambiente, automaticamente você fica sem condição de ter a sua cultura instalada ali. Então, eu acredito que uma não vive sem a outra. A sua cultura, sem a preservação do meio ambiente, ela está fadada ao fracasso, né? Exato. E o meio ambiente também, ele precisa de que tenha uma geração de renda, vamos falar assim, coexistindo com ele para poder preservar ele. Todas essas ações que eu te falei, a criação de brigada de incêndio, a preservação, a construção de caixa seca, isso foi possível por quê? Porque existe uma cultura aqui, existe uma atividade financeira e econômica aqui que gera receita e que parte dessa receita é empregada com a preservação do meio ambiente. Então, acho que as duas coexistem. Talvez as pessoas, quando apresentam projetos, criam projetos para ter uma fazenda sustentável, pode que no início, e certamente, vão se dar conta, não tem rentabilidade suficiente, eu não estou verificando lucro. Só que, na verdade, se for verificar, é uma questão de longo prazo, não imediata, que você vai ver essa rentabilidade, essas novas questões, talvez ver outras formas de negócio, né? Com certeza. Eu acredito que nem a médio prazo, a curto prazo. O consumidor que hoje, né, tem ficado cada dia mais despertado para esses produtores que têm preocupação com o meio ambiente. Eu acredito que num curto prazo, esse consumidor, ele vai restringir o consumo dele só para empresas que têm essa consciência ecológica. Exato. Né? E vai pagar por isso, e vai rentabilizar esse produtor por isso, né?
Hoje, o produtor ele é, de certa forma, premiado pelos selos, pelas certificações. Mas acredito que a curto prazo, o próprio consumidor vai reconhecer isso e vai remunerar o produtor que se esmera em produzir, protegendo o meio ambiente. Como é o caso até das próprias empresas, vamos dar um exemplo, determinada empresa vai comprar certa quantidade de café da tua fazenda, porque a tua fazenda, ela tem as certificações adequadas, ela tem a sustentabilidade, ela trabalha nesse quesito, então, talvez, nesse sentido, é um fator instigante e decisivo para essa compra e para o fornecimento posterior desse produto. Sim, concordo. Eu acredito que o mercado vai caminhar para isso. Exato. E outra coisa, na região onde está situada a fazenda, tem muitas mulheres que trabalham na fazenda, nos arredores, com o agronegócio. Como é que você verifica essa situação das mulheres no campo, no agronegócio? Sim, eu acredito que hoje o agronegócio ele está muito bem representado, né? Eu acredito que as mulheres elas estão ocupando um espaço muito importante no agronegócio. Na cafeicultura tem várias lideranças que são mulheres e que fazem um trabalho fantástico, né? Acabou de ser presidente da BSA, a Ucha, né? E a diretora executiva da BSA, que é a Associação de Cafés Especiais do Brasil, a Vanúzia. Então, são pessoas assim que prestam um serviço para a cafeicultura maravilhoso, né? E existem inúmeras lideranças femininas na cafeicultura, pessoas de referência, que têm uma competência e que lidam com a cafeicultura de uma forma com muita paixão, com muito amor, com muita garra, sabe? Uhum. E aqui na região já se formou aqui uma associação de mulheres produtoras que fazem um trabalho muito bacana, né? Que fazem um trabalho muito bacana. E existem empresas no ramo de café que têm valorizado e premiado cafeiculturas, né? E justamente para fomentar essa participação da mulher na cafeicultura, que é muito importante mesmo. Ótima notícia. E com relação aos contatos, quem deseja entrar em contato com a fazenda, saber um pouco mais, enfim, adquirir os cafés, por onde que ela pode adquirir esses produtos, quais os meios de comunicação da fazenda? A fazenda ela tem um Instagram, né, que é @fazendasequoia.minas, tá? Ela tem o Facebook, Fazenda Sequoia, e ela tem o site, né, que é o www.fazendasequoia.com.br. Num desses 3 canais, a gente vai ter o prazer de responder as pessoas que fizerem contato com a gente, tá bom? Rodrigo, já aproveito para te agradecer pela tua participação, por ter aceitado o nosso convite, por todas as questões que você debateu, explicações, foi um prazer, muito obrigada mesmo. E deixa aberto agora, então, esse espaço para você fazer as suas considerações finais. Bom, eu que agradeço, Cristiane. Foi um prazer estar aqui, né, esse tempo com vocês, nesse bate-papo, tá? Eu acho que a cafeicultura, como eu te falei, está passando por um momento muito, muito, muito feliz, né, de valorizar um produto de qualidade e de valorizar também fazendas que têm essa consciência ambiental, tem essa vontade de produzir respeitando o meio ambiente. Foi um prazer participar desse bate-papo com vocês, e se alguém tiver mais alguma dúvida com relação ao trabalho que a gente tem feito aqui, é só nos contactar através das redes sociais que a gente vai ter o maior prazer de atender, tá bom? Convido a todos, então, a curtir, compartilhar as redes sociais, tanto da revista A Empreendedora, quanto da Fazenda Sequoia. Agradeço a todos pela participação